Olá, boa noite a todas e a todos. É um prazer contar aqui com a presença de vocês. Muitos estão acompanhando a gente aqui desde da nossa primeira palestra. E hoje é um tema bem legal. Eu confesso que eu estava ansiosa esperando por esse tema. Trata-se de um ciclo de palestras, o desafio de saneamento, transformando água em conhecimento para o futuro sustentável. Eu sou a Gabriele Sartori, trabalho aqui com a ABS Espírito Santo faz algum tempo, muitos de vocês já me conhecem. Convido vocês a conhecer as ações da ABS como um todo, não só daqui do Espírito Santo, e daqui do Espírito Santo também, que tem muita coisa legal. Nós somos pequenininhos, mas a gente faz um barulho aí. Essas ações... Trata-se de um ciclo de palestra abrangente educativo sobre saneamento básico oferecido pela CESAM. CESAM é a Companhia Espírito Santense de Saneamento, direcionada a alunos de nível superior, visando proporcionar conhecimento aprofundado sobre diversos temas, desde os aspectos técnicos até os aspectos sociais e ambientais, com o intuito de promover a conscientização, o engajamento e o desenvolvimento de habilidades críticas e propositivas nos participantes para enfrentar os desafios e contribuir para a melhoria das condições de saneamento em suas comunidades e futuras práticas profissionais. É um ciclo de palestras, são 10 palestras ao todo, nós estamos na terceira palestra. Hoje nós vamos falar de resíduos farmacológicos nos tratamentos de água. Um tema bem interessante, assim, que envolve tantas áreas e merece uma atenção especial. Nós temos a honra de contar com o professor Fábio Kumoro. Eu não vou saber pronunciar direito, professor, você me desculpa, mas aí se eu puder depois pronunciar seu sobrenome para a gente e falar um pouquinho também dessa trajetória, dessa carreira, eu te agradeço. Convido vocês a dar uma olhadinha nas outras palestras que vão acontecer, que está muito legal. A gente vai falar de temas importantíssimos aqui dentro do ciclo de palestra. Essas palestras vão até julho. Elas começaram agora, né, semana passada, atrasada, se não me engano, e a gente vai contar com a palestra amanhã. Também estou ansiosa com a de amanhã, confesso. O impacto dos microplásticos no tratamento de água. Tem a próxima depois, manutenção de sistemas de esgoto. Depois tem saneamento rural com a Márcia Azevedo aqui, feríssima aqui do Espírito Santo. Vai ter plano de segurança da água. Depois tem novas tecnologias para soluções baseadas na natureza. Confesso que eu também adoro. É com a professora Dani, muito maravilhosa. Vai ter também água para reuso com o nosso master aqui do Espírito Santo, que é o professor Ricardo France. Aí depois a gente finaliza com planos de emergência e contingência, combate e inundações. Façam inscrição, participem com a gente, divulguem, que é um prazer contar com a presença de todos vocês. Professor, fica à vontade. Rapidinho, últimos recadinhos que eu já estava esquecendo. É importante que vocês escrevam o nome de vocês aqui no chat, fundamental. Eu peço que vocês mantenham os microfones desligados, por enquanto. Durante a fala do professor, a gente vai permanecer sem intervenções. Acabando a fala, a gente já, inclusive durante mesmo a palestra, vocês já podem levantando a mão aqui para entrar na fila de perguntas, né? E podem escrever perguntas aqui no chat também. Finalizando a palestra, a gente abre para as perguntas. Professor, fica à vontade, é um prazer, né, contar com a sua presença aqui com a gente na ABS Espírito Santo. Obrigado, Gabriela. Eu vou colocando a minha apresentação enquanto eu vou me apresentando rapidamente, né? Então, opa! Estava aberto e fechou. Está aparecendo em tela cheia? Perfeito. E se puder só dar um ocultar aqui. Isso. Perfeito. Obrigada. Boa noite. Eu quero agradecer imensamente a ABS Espírito Santo pela oportunidade, a CESAM, e dizer que é um grande prazer poder falar desse tema com todos vocês. Meu nome é Fábio Kumhoff, então eu sou professor de toxicologia da Universidade Federal de São Paulo, no campus Diadema, e apesar de ser farmacêutico, eu trabalhei a vida inteira com meio ambiente. Então eu costumo brincar que eu sou um farmacêutico não praticante.
tão não praticante que fármacos, para mim, não são a solução, e sim um problema, né? Eles deixam de ser algo muito desejado, algo que eu busco, que eu quero desenvolver, para enxergar eles como um problema, como algo que está no ambiente e não deveria estar, né? Então, vou fazer minha fala e no final estarei disponível, então, para as perguntas que vocês julgarem interessantes, né? Então, o tema que me foi atribuído foi falar um pouquinho de resíduos farmacológicos nos tratamentos de água, né? Fármacos como contaminantes ou como poluentes do meio ambiente, em primeiro lugar, né, das águas, do solo, eventualmente do ar. Hoje já se tem alguns estudos mostrando a presença de fármacos no ar também, né? Nos organismos da biota aquática e da biota terrestre, né? Eles causam, né, uma preocupação muito grande nos últimos anos e que, de certa forma, para nós, seres humanos, está muito vinculada à água potável, à água de abastecimento, aquela água que chega na nossa torneira, tanto de origem superficial quanto de origem subterrânea, né? Então, a ideia hoje é discutir um pouquinho como esses fármacos eles chegam nas águas, como eles passam pelos tratamentos e como eles eventualmente chegam na torneira da minha casa, no meu copo d'água. A ideia é mais ou menos essa. E discutir algumas alternativas que podem remover esses contaminantes da água, tornando ela mais segura e com melhor qualidade. Então, os fármacos eles estão incluídos numa grande classe, né? Hoje vocês vão ouvir falar muito dessa classe, cada vez mais, que são os contaminantes de interesse emergente, que é um termo genérico que se refere principalmente àqueles contaminantes para os quais não existe qualquer regulamentação que exija o monitoramento ou a notificação pública da sua presença, tanto na água tratada destinada ao abastecimento público, quanto nas águas residuárias, mas que são introduzidos nos compartimentos ambientais, principalmente por atividades antrópicas, né? Então, quando a gente fala de contaminantes emergentes, a gente está pensando naqueles para os quais eu não tenho padrões de potabilidade, para aqueles que não estão incluídos na resolução CONAMA 357, que estabelece as classes de água, né? Águas doces, águas superficiais doces, salobras e marinhas, né? Não estou falando também daqueles que já estão legislados no CONAMA 396, que prevê os critérios para a água subterrânea, né? Eu estou falando de toda aquela imensidão de outras substâncias químicas que são utilizadas no nosso dia a dia, nas nossas atividades, para nosso conforto em geral, né? Para nós termos um ganho efetivamente na nossa qualidade de vida, mas que durante a preparação, né, durante a fabricação, durante o uso ou no momento do descarte, ingressam no meio ambiente e podem se tornar um problema do ponto de vista de saúde humana diretamente e de outros impactos no meio ambiente, levando, por exemplo, a desequilíbrio na cadeia trófica, em casos extremos, extinção de algumas espécies, né? Então, é uma ampla gama de substâncias químicas. Mas quem são elas, né? Hoje, ou diria da metade da década de 1990 do século passado, né, a grande atenção tem sido dada aos produtos farmacêuticos, principalmente os fármacos, que são aqueles ingredientes ativos dos medicamentos, né? Então, o medicamento é uma forma farmacêutica que contém um ou mais princípios ativos, que são os fármacos, e outros adjuvantes, né? Por exemplo, corantes, saborizantes, enfim, uma série de outros produtos que não têm finalidade terapêutica, mas que permitem a construção, né, a elaboração e a obtenção
da melhor forma farmacêutica para que esses fármacos ingressem no organismo humano e exerçam a sua finalidade terapêutica, né? Dentre as classes que causam grande preocupação estão os antibióticos, né? Os antibióticos talvez foram os primeiros fármacos a ganhar realmente importância e atenção do ponto de vista de presença nos compartimentos ambientais. Os anti-inflamatórios, né? Os anti-inflamatórios ficaram famosos porque o primeiro grande dano a espécies selvagens, vamos chamar assim, de animais, estão relacionados aos anti-inflamatórios, né? O diclofenaco, que é um anti-inflamatório extremamente utilizado. Acredito que todos que estão aqui hoje, incluindo eu, já fizeram uso desse fármaco, né? Para dores, enfim, para problemas de saúde, e ele levou praticamente à extinção dos urubus na Índia, né? Esse caso ficou emblemático porque os urubus comiam a carcaça de animais, gado, principalmente vacas, né? Que para a religião hindu não podiam ser enterradas, elas tinham que ficar no templo após a morte, e esses urubus comiam essas carcaças e acabavam tendo uma crise renal fatal, porque o diclofenaco para essas aves é extremamente nefrotóxico, levando à falência renal, né? Os hormônios também ficaram muito famosos, né, pelo caso dos crocodilos na Flórida, nos Estados Unidos, né, onde os machos eles perderam a capacidade reprodutiva por excesso de exposição a hormônios com atividade estrogênica, né, principalmente relacionado ao uso de contraceptivos orais, da pílula, né, para controle de natalidade, e esses hormônios sendo excretados na urina, ganhavam o meio ambiente, levando a essa incapacidade reprodutiva dos machos de crocodilos. E outras classes terapêuticas também são muito importantes, incluindo, principalmente em países como o Brasil, aqueles fármacos de uso veterinário, né, que estão nos medicamentos veterinários. Nós temos um rebanho enorme no Brasil de gado, de suínos, de aves, então os fármacos de uso veterinário são uma grande preocupação no Brasil, e nessa classe também estão incluídas algumas substâncias de uso ilícito, né, como algumas anfetaminas, a própria cocaína, enfim, né. Não vou entrar em detalhe das outras classes, mas só para comentar rapidamente, né, uma outra classe relacionada também a produtos farmacêuticos, de certa maneira, são os produtos de cuidado ou de higiene pessoal e cosméticos, né, incluindo as fragrâncias, os filtros solares para radiação UV, os parabenos, o triclosan, né, famosíssimo, aí um problema global, substâncias de uso industrial, incluindo surfactantes, os plastificantes, os nanomateriais, aí não são substâncias químicas, são os materiais, né, incluindo os plásticos, que serão assunto da próxima palestra, né. Os agrotóxicos, sem dúvida, os praguicidas, né, principalmente os fungicidas, os herbicidas, os inseticidas, mas não somente, né, os bactericidas, rodenticidas e nematicidas também. Aquelas substâncias formadas, ou poluentes orgânicos formados de maneira não intencional, como as dioxinas, né, que são formadas em incineradores, algumas dioxinas bromadas, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos halogenados, e aí por aí vai uma série de outras substâncias. E hoje, né, ganhando grande atenção os agentes biológicos como contaminantes emergentes, então bactérias, principalmente as bactérias ultra-resistentes, né, por isso a grande preocupação com os antibióticos, os fungos resistentes aos antifúngicos e também os genes que conferem resistência a esses organismos. Então, muitas vezes a gente não pesquisa o próprio organismo no ambiente, a gente pesquisa o gene de resistência, para saber se naquele ambiente existem populações desses organismos que já adquiriram esse gene, que podem transmitir esse gene de resistência a certos antibióticos, de maneira geral, para outros organismos que ainda não tinham esse gene de resistência. E nessas outras substâncias, né, eu chamo a atenção
para as terras raras, né? Hoje, existe uma preocupação enorme com as terras raras, por exemplo, o európio, né? Entre outros, principalmente esses que estão utilizados em tecnologias tidas como verde, né? Como as baterias, usados em fabricação de bateria, de carro elétrico, em células fotovoltaicas, né? Que tem todo um objetivo de ser ecologicamente amigável, de ser seguras, mas que estão começando a aparecer cada vez mais na água, no ar e no solo, e para as quais a gente sabe muito pouco ou quase nada em relação aos impactos eventualmente negativos que podem causar, né? Principalmente no meu caso, como eu disse, eu sou professor de toxicologia, preocupado com a toxicidade desses elementos para o ser humano e para outros elementos da biota, e que a gente, como eu disse, sabe muito pouco ou quase nada. Então, quando a gente pensa, né, em fármacos, né, por que os fármacos são contaminantes ou poluentes de interesse emergente que podem apresentar riscos? Riscos aqui eu falo de maneira geral, foco na saúde humana, mas também em outras espécies, né? Só para a gente ter uma ideia, a gente não sabe exatamente o número de fármacos disponíveis comercialmente hoje, o que eu acho inaceitável, porque para você registrar um novo fármaco existe uma exigência legal muito restritiva, muito severa. Mas a gente vê dados falando em 3.000, já vi dados falando em 6.500 diferentes fármacos, não medicamentos, né? Porque vários medicamentos podem ter o mesmo fármaco, né? Mas fármacos, os princípios ativos. Então eu gosto de falar algo em torno aí de 4.000 diferentes fármacos de uso humano e veterinário disponíveis comercialmente em diversos tipos de medicamentos. Além disso, não dá para negar que os fármacos são desenvolvidos para ter atividade biológica. Ou seja, o fármaco ele é bom se ele consegue ingressar no organismo, chegar no seu alvo e causar o efeito benéfico esperado, né? Então, essa atividade biológica está relacionada à propriedade intrínseca dos fármacos interagirem com os diferentes organismos. Isso, quando eu tenho o uso de um fármaco com finalidade terapêutica, é o desejado. Mas quando eu estou exposto a um fármaco sem esse objetivo terapêutico, muitas vezes isso pode causar um efeito não desejado no próprio ser humano ou em qualquer outro organismo vivo, né? Devido às suas propriedades físico-químicas. Então, uma das principais propriedades que causa preocupação nos fármacos está relacionada à sua solubilidade ou à transição na sua solubilidade, né? Um fármaco, para ser absorvido, né, a gente pode imaginar que grande parte dos medicamentos eles são desenvolvidos para ser ingeridos, né, para que ocorra a absorção do fármaco pelo trato digestivo, né, basicamente no intestino delgado, mas eventualmente em qualquer parte do trato digestivo, né? Ele precisa atravessar as membranas celulares. E essas membranas celulares, elas são, como todo mundo sabe, lipoproteicas. O maior mecanismo de transporte de fármacos nos organismos vivos é a difusão passiva, ou seja, a travessia da molécula do fármaco diretamente pelos lipídios de membrana. Para que isso aconteça, né, o fármaco tem que estar numa forma lipossolúvel, preferencialmente, né, ou o mais lipossolúvel possível, né, ele tem que estar sem carga, tem que estar apolar. O problema dos fármacos é que uma grande parte deles são ácidos fracos ou bases fracas, o que significa que em diferentes faixas de pH, essas moléculas vão estar ou na sua forma polar, portanto, hidrossolúvel, ou na sua forma apolar, portanto, sem carga e lipossolúvel, passível de passar em membranas. E quando a gente pensa num ambiente aquático, essa capacidade de transição vai fazer com que eles estejam mais facilmente solúveis na água em determinadas situações de pH ou mais aderidos à matéria orgânica ou aos próprios organismos que vivem no ambiente aquático, se eles estão numa forma mais apolar, né? E isso também, se você pensar que o fármaco que eu estou ingerindo num copo d'água tem essa característica, ele pode estar solúvel em água no copo e ao ingressar no meu organismo, encontrar o pH ácido do estômago e o pH mais neutro e levemente alcalino nos intestinos,
ele pode deixar de estar hidrossolúvel, né, ionizado, passar a sua forma apolar e ser facilmente absorvido pelas membranas de todo o trato digestivo, né? Por apresentarem certa resistência à degradação, né, isso volta àquela ideia, né? Então o fármaco ele tem que chegar ativo no alvo biológico, que pode ser uma enzima, pode ser um receptor, pode ser qualquer biomolécula do meu organismo. Para isso, como eu falei, né, aquele que é ingerido, ele enfrenta um pH na faixa de 5 na boca, chega no estômago, ele toma um choque, pH em torno de 1,5 a 2. Ele chega nos intestinos, o pH fica mais amigável, né, mais próximo do neutro, levemente alcalino, mas ele encontra uma série de bactérias da nossa flora intestinal, né, da nossa microfauna intestinal, a microbiota, e ele precisa resistir todos esses ataques para chegar, né, em condições de causar o seu efeito terapêutico. Do ponto de vista do fármaco, essa resistência é muito interessante, porque eu quero que ele chegue pronto para agir no seu alvo. Mas, do ponto de vista de que ele pode ganhar o ambiente, essa maior resistência à degradação, tanto abiótica quanto biótica, dificulta, né, o seu tratamento e a sua degradação. Eles também podem possuir capacidade de bioacumulação nos organismos e de acumulação no meio abiótico, né? Então no próprio sedimentos, no solo, no material particulado do ar, né? Eventualmente nas próprias águas. Tá? E um termo relativamente novo, que é a pseudopersistência, fármacos, eles não são, do ponto de vista molecular e químico, eles não são necessariamente persistentes. Né? Eles podem ser degradados, eles podem ser biotransformados e gerar seus produtos de biotransformação ou de degradação abiótica. Né? Mas por que eles são chamados de pseudopersistentes? Porque devido à ampla produção e utilização, eles estão continuamente sendo lançados no ambiente. Então, mesmo sendo degradado, para cada quantidade que é degradada, eu tenho uma nova quantidade ingressando. Né? Isso é muito, muito importante para aqueles fármacos de uso contínuo, né? Por exemplo, a metformina, que é utilizada diariamente no controle de diabetes, os antihipertensivos, por exemplo, o propranolol, né? Que é utilizado diariamente para o controle da pressão alta, e com isso, né, são fármacos que estão sempre ingressando no ambiente. Bom, e do ponto de vista do que pode causar, né? Os antibióticos, eles não estão nessa figura porque, em geral, a preocupação com antibiótico é a indução de resistência bacteriana, né? Então, o grande problema da presença de antibióticos no ambiente é a seleção de micro-organismos resistentes, e se eu for infectado com um micro-organismo resistente desse, eu posso ter uma infecção muito difícil de tratar, ou até, em casos extremos, impossível de tratar, né? Mas que outros efeitos, né? Então, se a gente imaginar que eu tenho aí o diclofenaco, que é um anti-inflamatório, a estrona e o estriol, que são hormônios, o ibuprofeno, né, que é um analgésico não esteroidal, o etinil estradiol, que é outro hormônio, sulfametoxazol, que é um antibiótico, né, várias classes terapêuticas, o que pode causar? Pode causar interferência endócrina, e essa interferência endócrina afetando o desenvolvimento normal do meu organismo, ser humano ou outras espécies, distúrbios no metabolismo, né? Principalmente alterações, como eu falei, indução de diabetes, alterações de colesterol, dislipidemias de maneira geral, né? Prejuízos na visão, prejuízos reprodutivos também relacionados à interferência endócrina, né? Eu sei que isso ainda não é uma grande preocupação para o ser humano, né, mas um estudo muito interessante de 2015 mostrou que nos Estados Unidos, 1 em cada 12 casais não podia ter filhos, ou porque o homem era estéril, ou porque a mulher era estéril, ou porque ambos eram estéreis. Né? Digamos que já foi mais fácil para a espécie humana reproduzir, hoje está ficando mais difícil, né, por uma série de fatores. Entre elas, se entende que os interferentes endócrinos contribuem para essa dificuldade. Né? E redução de crescimento e prejuízos no desenvolvimento normal de uma série de outras espécies além do ser humano. E como é que esses fármacos chegam no meio ambiente, né?
Basicamente, por nossa culpa, né, quando nós utilizamos os fármacos para tratamento de doenças ou de forma não adequada na automedicação, né, quando eu acho que eu preciso tomar um fármaco, eu decido deliberadamente comprar o medicamento e fazer o uso, porque acredito que vai me trazer um benefício, né? E também quando eu uso em larga escala, né, em medicina veterinária ou em pequena escala no tratamento de animais domésticos, né, animais de estimação, enfim, né, de pequena escala. Todos esses fármacos que eu uso, eles podem ingressar no ambiente, né? E aí eu sempre gosto de chamar a atenção que, diferente de outros poluentes químicos, né, abrir mão do uso de fármacos é muito difícil, né? Eu posso proibir um agrotóxico, eu posso proibir o uso do bisfenol A, por exemplo, como plastificante em vários produtos, mas é muito difícil eu proibir o uso de um fármaco, a menos que ele se prove prejudicial à saúde humana e que exista, né, um substituto para aquele tratamento para o qual o fármaco que está sendo proibido era utilizado. Caso contrário, eu não posso abrir mão, né? Então, como é que os fármacos entram no ambiente? Basicamente, pela excreção. Então, eu uso o fármaco, eu trato a minha doença e uma parte desse fármaco na forma inalterada e o restante na forma de metabólitos ou de produtos de biotransformação, ele sai do meu organismo através da urina ou das fezes, né? Isso acontece da mesma forma na medicina veterinária. Eu utilizo o fármaco, esse fármaco nos animais vai causar o seu efeito benéfico e depois ele é excretado. Além disso, né, tem aqueles fármacos que eu uso por via tópica, né, no caso do ser humano, cremes, pomadas, enfim, e que ao tomar um banho ou a fazer higiene de qualquer maneira, eu posso lançar isso no ambiente. E nos animais da mesma forma, né, tem esses fármacos que eu uso de via tópica, por exemplo, carrapaticidas, esses fármacos utilizados para o tratamento de ectoparasitoses, né? Eu aplico diretamente sobre a superfície externa do animal e através da chuva ou quando entra num corpo d'água, isso acaba sendo transferido para a água, né? Então, basicamente, grandes fontes de ingresso de fármacos no ambiente. Efluentes hospitalares, efluentes industriais da produção de fármacos, tratamento de esgoto doméstico inadequado ou ineficiente, uso, né, muito importante ainda no Brasil, de tanques sépticos ou de fossas, né, onde eu introduzo, eu acabo podendo introduzir diretamente nos solos e aí ganhar águas subterrâneas e eventualmente águas superficiais, o descarte inadequado juntamente com os resíduos sólidos, né? Esse descarte inadequado ele também pode acontecer dos medicamentos no vaso sanitário ou nas pias e acabar numa estação de esgoto de tratamento ou numa fossa séptica, né? E dos animais de criação, a excreta lançada diretamente no solo ou o uso de esterco, né, para fertilização de áreas agrícolas pode ser uma importante fonte de contaminação desses ambientes pelos fármacos. E aí, como é que esse fármaco chega na torneira da minha casa, né? Então, se a gente olhar um pouquinho sobre o tratamento do esgoto e da água no Brasil e como esse tratamento pode impactar a qualidade das águas de consumo, né? Esse aqui é um dado, eu não achei o dado mais novo, eu procurei, mas eu acabei não tendo tempo de atualizar, mas de acordo com o CINIS, até 2018, apenas 53% dos municípios brasileiros possuía rede de coleta de esgoto. Do esgoto coletado, aproximadamente 43% recebe tratamento antes de ser lançado num corpo d'água receptor. Então aqui eu já faço um primeiro parênteses, né? Se a principal fonte de contaminação das águas é ou são as excretas humanas e de animais de criação, se eu não trato o esgoto doméstico, lanço ele in natura, eu estou lançando junto fármacos inalterados e seus produtos de biotransformação diretamente nas águas, né? Chama atenção também
para o fato que diversos municípios descartam esgoto bruto ou parcialmente tratado diretamente nos corpos d'água superficiais, mesmo naqueles que são utilizados como fonte de água para abastecimento público, né? Então, essa é uma discussão que já vem acontecendo há muitos anos no Brasil, que é a ideia do reuso de água, né? Ou reuso para finalidade potável. O reuso direto ele começa a ser uma realidade a partir desse ano, né? O final de 2023 ou início de 2024, que começa a ter a possibilidade do reuso direto. Mas a gente já vem praticando o reuso indireto e não intencional há muitos e muitos anos, né? O mesmo rio que eu descarto o meu esgoto é o rio que a cidade vizinha utiliza para captar. E a cidade que lançou o esgoto a montante da minha cidade também contamina a água que eu vou captar para tratar, para fornecer para a população, né? E aí os fármacos eles ganham uma proporção muito importante, né? Se eu lanço esgoto tratado inapropriadamente ou não tratado, esses fármacos acabam contaminando a água que vai ser captada e levada para uma estação de tratamento que também não é projetada para remoção de fármacos. E com isso, eles começam a aparecer nas torneiras das casas, né? Porque, em geral, a eficiência do tratamento de esgoto e dos efluentes na remoção dos contaminantes emergentes, em geral, mas principalmente dos fármacos, é inadequada ou insuficiente para muitos deles. Se a gente pensar em tratamento de esgoto, né, basicamente no Brasil, a gente tem a coleta, né, vamos pensar em torno de 50% do esgoto gerado. Esse esgoto que é coletado, mais ou menos metade dele, né, segundo os dados do Sinis, são tratados. Esse tratamento, então, é composto por um pré-tratamento, né, que é o processo de separação de sólidos, geralmente por gradeamento ou por desarenação, e tratamento, em seguida, um tratamento primário por processos físico-químicos para remover sólidos em suspensão sedimentáveis, materiais flutuantes e matéria orgânica. Geralmente, os tratamentos param por aí em boa parte das estações no Brasil. Nas estações um pouco melhores, a gente tem o tratamento secundário, que são os processos biológicos, aeróbicos ou anaeróbicos, que promovem, né, que são utilizados para remover a matéria orgânica que não foi possível remover no tratamento primário, mas que também tem baixa eficiência para remoção dos fármacos. Inclusive, muitas vezes os fármacos eles são letais, eles são tóxicos e letais para os micro-organismos que compõem o tratamento biológico, né? Em geral, mas por que o tratamento secundário é importante? Porque, em geral, ele permite, né, atender à legislação, né, os padrões de lançamento de esgotos em corpos de água doce superficiais. Tratamento terciário, então, é muito pouco comum no Brasil e em muitos países. Alguns países da Europa já estão mais avançados, né? A meta da Alemanha era até ano que vem, 2025, ter tratamento terciário em todas as estações. Eu não sei como é que está isso, mas eventualmente eles consigam. Não é uma realidade nossa, né? Então, o tratamento terciário então, ele é aplicado para remover as substâncias recalcitrantes, através de técnicas avançadas de filtração, ozonização, cloração, osmose reversa, adsorventes, reações de oxidação avançadas e aí por diante. Uma série de possibilidades. Para a remoção de fármacos, se entende que é necessário que se tenha tratamento terciário, senão a eficiência é bastante baixa. Bom, então qual é o fato? O fato é que as estações de tratamento de esgoto convencionais não têm apenas capacidade limitada para remover fármacos. E que fármacos vão ser melhor removidos? Aqueles que se aderem, que são facilmente absorvidos, né, durante as etapas de floculação, sedimentação e que acabam, né, compondo o lodo e não estando na fase líquida que é lançada nos corpos d'água. Muitos casos
esses fármacos que são transferidos para o lodo, eles acabam não sendo degradados, eles permanecem no lodo. E aí é um outro problema, que é a destinação desse lodo, né, tratado ou não tratado, transformado em biossólido ou não transformado em biossólido, contendo esses fármacos. Mas, enfim, o fato é que as estações convencionais têm uma capacidade limitada. Estações de tratamento de esgoto que empregam sistemas primários e secundários podem remover apenas parcialmente os fármacos, mas não foram projetadas para sua remoção completa. Ou seja, parte dos fármacos que entraram com esgoto vão sair com efluente tratado e vão ganhar os corpos d'água. E muitos fármacos não podem ser absorvidos de forma eficaz no lodo ativado, e os micro-organismos usados para o tratamento secundário não conseguem degradá-los completamente, né? E quanto mais difíceis de degradar, maior a probabilidade deles serem lançados no esgoto tratado nos corpos d'água. Bom, e nos corpos d'água, então, esses corpos d'água, muitas vezes utilizados, como a gente já discutiu, em corpos d'água que são utilizados como fonte de água para abastecimento. Se eles recebem esgoto tratado, contendo ainda assim fármacos, essas águas vão estar, obviamente, considerar o fator de diluição, mas vão ter concentrações muitas vezes apreciáveis desses fármacos. E a nossa esperança é que o tratamento de água possa barrar a chegada desses fármacos na torneira das nossas casas. Mas aí, de novo, a gente entra na questão que a maior parte das nossas estações de tratamento de água em todo o Brasil tem apenas o tratamento convencional, né? Normalmente composto pela pré-cloração, que visa a redução da matéria orgânica e de alguns metais. Claro, considerando que o cloro é um oxidante forte, alguns fármacos sofrem degradação por ação desse cloro. A pré-alcalinização com adição de cal para o ajuste do pH, que pode fazer com que alguns fármacos que estavam solúveis deixem de estar solúveis e floculem e sejam incorporados no material sedimentável, né? A coagulação, então, normalmente com adição de sulfato de alumínio, cloreto férrico ou outros sais, para formar esses flocos e permitir a decantação. A floculação, com a formação de flocos a partir de partículas formadas na etapa anterior, né? Então eu coagulo primeiro, depois eu formo o floco para que ele possa sedimentar. A decantação, que visa a separação dos flocos formados na etapa anterior. Então, se o fármaco ele deixa de estar solúvel na água, ou se ele tem uma facilidade de ser absorvido nesses flocos, ele acaba sendo parcialmente ou totalmente retido nessa etapa. A filtração, que é a passagem da água por filtros de pedra, areia, carvão, antracito. Pós-alcalinização para correção do pH, que pode novamente ter uma pequena influência na solubilidade de fármacos e fazer com que alguns fármacos deixem de estar solúveis na água. A desinfecção por cloro, novamente o cloro pode agir na degradação de alguns fármacos. E a fluoretação, né, que é obrigatória por lei no Brasil. Bom, então mais um fato. A presença de fármacos na água tratada está diretamente relacionada com a sua presença na água bruta. Ou seja, o fármaco que chega na água tratada, ele veio do rio, ele veio do manancial, ele veio da água subterrânea eventualmente, né? Principalmente em áreas agrícolas, onde o esterco e as excretas animais são depositadas diretamente no solo. Eu tenho uma contaminação relevante de águas subterrâneas também por fármacos, né? O tratamento convencional da água para água potável, né, não é capaz de remover fármacos quando aplicado no tratamento de águas superficiais altamente contaminadas, né? E é possível uma remoção limitada dos fármacos durante a etapa de desinfecção da água potável, como eu falei, né, por ação desses agentes oxidantes fortes, né, principalmente o cloro, o dióxido de cloro e o ozônio. Bom, e então falando um pouquinho de métodos de tratamento, né? Muitos desses se aplicam só a esgoto, outros se aplicam também a água potável, mas quando a gente pensa em tratamento biológico,
a gente pensa no uso de certos tipos de organismo para degradação desses fármacos, né? Quando a gente pensa na degradação via ação bacteriana, a gente tem que lembrar que a maioria dos fármacos é tóxica para linhagens bacterianas, especialmente quando eu tenho antibióticos ou outros agentes bacteriostáticos, né, presentes nessa mistura. Mas algumas bactérias que ocorrem naturalmente têm capacidade de biodegradar esses contaminantes. E aí, de novo, né, se são bactérias não patogênicas que têm essa capacidade de resistir à presença dos fármacos e degradá-los, isso é muito bom. O problema é quando as bactérias que causam doenças humanas ou de preocupação veterinária adquirem essa resistência aos fármacos. E aí, se eu tenho uma infecção por essas bactérias, ela é muito difícil de ser tratada. E essas linhagens, que conseguem resistir, né, conseguem tolerar a presença dos fármacos sem morrer, né, elas acabam empregando então os fármacos como fonte de carbono e nitrogênio ou utilizando em seus processos metabólicos. A grande pergunta sempre fica, a bactéria usou o fármaco, ela metabolizou esse fármaco, ela usou no processo metabólico e gerou produtos de degradação. Será que esses produtos de degradação, eles não são ativos? Eles são menos ativos do que os fármacos originais ou eles são mais ativos do que os fármacos originais? Porque se eles são mais ativos ou ainda que continuem ativos, eles podem ser tóxicos tanto para o ser humano quanto para outras espécies. Então, sempre que eu tenho uma degradação parcial, eu tenho a preocupação com esses produtos que são gerados. Isso vale também para os tratamentos não biológicos, tá? Bom, e a biodegradação por fungos, né? Em geral, os fungos eles são mais tolerantes à presença dos fármacos, tanto que tratar micoses, né, doenças fúngicas, é uma tarefa em geral mais difícil do que tratar doenças bacterianas ou causadas por outros agentes biológicos, né? Então, os fungos contêm, em geral, poderosas enzimas de oxidação que podem degradar os fármacos. E o uso desses fungos em consórcio, em estações de tratamento, elas podem favorecer, então, a degradação de uma gama maior de fármacos. Essas enzimas incluem, então, as enzimas lignolíticas, as peroxidases, lacases e também as enzimas intracelulares, como aquelas do citocromo P450, isoformas de citocromo P450, nitrorredutases, acetiltransferases e aí por diante, uma série de possibilidades. E diferentes espécies de fungos, então, têm sido buscadas, têm sido estudadas para o uso na degradação de fármacos, né, de diferentes classes terapêuticas. E esses estudos estão apontando eficiências de remoção variáveis. O grande passo hoje para avançar nesse tipo de tratamento é entender que produtos são gerados e qual o problema relacionado a esses produtos gerados. Eles causam problema ou não causam problema? Bom, degradação por algas, né? Muito relacionada àqueles tratamentos em wetlands e nesse tipo de estrutura construída buscando o tratamento de certos contaminantes mais difíceis de tratar, né? Então, a aplicação de algas está bem estabelecida para remoção de nutrientes e de certas classes de contaminantes. Contudo, geralmente os fármacos inibem o crescimento de algas e pouco se sabe novamente sobre a degradação de algas ou bioacumulação de produtos farmacêuticos nessa biomassa de algas que muitas vezes é utilizada para extração de açúcares, de polímeros, de outros produtos com valor agregado, né? Então, eu posso estar contaminando essas algas com os fármacos que são bioacumulados e inviabilizando o uso delas para outras finalidades pretendidas. Bom, e outras possibilidades não envolvendo o tratamento biológico, né? Uma das alternativas que tem sido consideradas bastante importante e talvez com um custo razoável, né? Não vou dizer que é barato, porque não é, mas uma possibilidade aí
é o carvão ativado, né? O carvão ativado, então, é uma estrutura altamente porosa, com poros de vários tamanhos, e fabricada a partir de resíduos orgânicos industriais, caracterizados como microporos, mesoporos e macroporos, dependendo da porosidade obtida para esse carvão, né? E esses tipos de carvão têm sido amplamente utilizados para a adsorção de contaminantes complexos de águas residuárias, apesar do alto custo, que muitas vezes limita a aplicação em larga escala, né? Em escala industrial ou em plantas que tratam grandes volumes. Mas a ideia da adsorção, ela é vantajosa no sentido de não causar a formação de subprodutos, porque ela não age na degradação do fármaco, né? Ela sequestra o fármaco do meio aquoso, porém, eu tenho que gerenciar esse resíduo altamente concentrado, né, que é o carvão impregnado com todos esses fármacos adsorvidos. Dentro da ideia dos adsorventes, tem crescido a busca pelos biocarvões, ou pelo biocarvão. E o biocarvão, né, então, são materiais que contêm carbono estável derivado de biomassa que é formado pelo processo de pirólise. Então, eu queimo essa biomassa, estabilizando o carbono e formando esses carvões ativados de porosidade variada, né? Então, o carvão ele é obtido posteriormente, o carvão obtido na pirólise é posteriormente ativado por tratamento ácido para introduzir grupamentos funcionais oxigenados na sua superfície e melhorar, então, a sua funcionalidade e a capacidade de absorção. Então, eu pego essa biomassa, eu carbonizo ela, depois eu ativo ela, né? Eu funcionalizo a superfície, que é a mesma ideia usada em determinados nanomateriais, né? Principalmente os nanomateriais à base de carbono, os nanotubos ou os à base de grafeno, em que eu uso diferentes funcionalizações da sua superfície para melhorar a absorção de certas classes de contaminantes. E a seletividade do biocarvão, então, o torna mais eficiente na remoção de contaminantes do que o carvão ativado, tradicional, o grafeno e os nanotubos de carbono. Em relação a nanoadsorventes, né, a aplicação dinâmica de nanotubos de carbono e derivados do grafeno tem despertado, né, já há muitos anos, enorme interesse como adsorvente para remediação de fármacos presentes em meio aquoso, né, desde efluentes até água tratada. A funcionalização dos nanotubos de carbono com a introdução de grupamentos carbonila ou hidroxila são abordagens comuns que facilitam a remoção de contaminantes emergentes. Ou seja, né, esses nanoadsorventes, eles permitem um controle bastante interessante no tipo e no nível de funcionalização na sua superfície, direcionando, né, para uma maior eficiência para determinados tipos de contaminantes e, no nosso caso de interesse, para certas classes de fármacos. Os adsorventes sintéticos, então, são basicamente, né, os polímeros, as membranas, né, e as propriedades físico-químicas e os parâmetros de separação por adsorção por membranas são de suma importância, pois determinam a eficiência, então, da remoção, que geralmente é baseada no tratamento, no tamanho dos poros, como dos adsorventes em geral, na carga superficial e na hidrofobicidade do material da membrana. Então, eu consigo ter diferentes níveis, né, diferente porosidade, diferente nível de carga e diferente hidrofobicidade em diferentes membranas, focando em determinadas classes de poluentes. As membranas, então, elas podem ser produzidas a partir de materiais poliméricos, híbridos e inorgânicos, que diferem, então, na especificidade e na seletividade. Em última análise, no tipo de aplicação que eu vou dar para essa membrana. A membrana que eu escolho, ela é focada na classe ou nas classes de contaminantes orgânicos que eu pretendo remover com maior eficiência. Bom, dentro dessas possibilidades, né, vem despontando a ideia do bioreator de membrana, que é
uma combinação de um processo de membrana com ultrafiltração ou nanofiltração com um processo de lodo ativado. Então, eu vou usar um tratamento biológico associado a essa membrana de filtração, visando a melhor eficiência no tratamento e na remoção desses fármacos. Os reatores de membrana, então, são usados para controlar os produtos de reação química e podem constituir em um catalisador, uma enzima ou uma cultura de células. Então, a ideia é que esses reatores possam, de certa forma, controlar os subprodutos, né, os produtos de degradação que são gerados pelo tipo de foco de reação que eu dou, né, pelo tipo de enzima utilizada, pelo tipo de organismo que eu utilizo nesse reator. Tá? E a membrana, então, ela atua como uma barreira de separação e contato, enquanto o bioreator fornece o melhor ambiente onde as células, né, os organismos, bactérias, fungos, leveduras, enfim, se concentram na degradação dos fármacos, no uso desse material no seu metabolismo. Então, aqui a ideia desses bioreatores, né, eu tenho a entrada, por exemplo, do esgoto, eu tenho esse tanque de sedimentação primária, tem as bombas, aí os números 7 são as bombas, que vão fazer com que esse esgoto que passou pelo tanque de sedimentação chegue, né, no bioreator de membrana, e nesse bioreator de membrana, então, o que espera que seja feito? Né? Que os organismos degradem e que a membrana filtre e retenha parte desses fármacos e parte dos produtos gerados. Né? E na etapa final, eu posso ter, né, módulo de membrana de osmose reversa ou de nanofiltração para que seja feito o polimento, então, desse efluente, vamos chamar assim, ou dessa matriz aquosa previamente tratada, levando a altíssima eficiência de remoção. Basicamente, essa é a ideia que está sendo proposta para viabilizar o uso potável direto, né, ou água de reuso direta para uso potável. Né? Então, esse é o tipo de tratamento que promete, né, ou que tem demonstrado a maior eficiência de remoção de fármacos, portanto, é o que tem sido pensado para uso nesse objetivo do reuso potável direto. Tá? Então, com relação a vantagens, né, e desvantagens de um bioreator de membrana em comparação com tratamentos convencionais, como vantagens tem a maior eficiência de remoção, menor pegada ambiental, menor pegada de carbono, enfim, melhor controle do processo, plantas de menor porte, né, menor espaço requerido, baixa produção do lodo e combina a remoção de DQO, sólidos e nutrientes em uma única unidade. Desvantagens: alto consumo de energia, elevada concentração de biomassa, alto custo de manutenção e operação, maior consumo de oxigênio e deposição de lodo na superfície das membranas, né, das membranas filtrantes. Uma série de artigos estão propondo diferentes estratégias para reaproveitar o oxigênio, para conseguir não formar esse filme, esse depósito nas membranas, mas, enfim, em 2024, essas ainda são desvantagens que precisam ser consideradas, embora as vantagens falem por si só. Do ponto de vista de eficiência de remoção, esse aqui foi um estudo publicado recentemente, em 2023, onde eles avaliaram 27 fármacos de diferentes classes, incluindo, né, a maioria fármacos, né, mas teve o bisfenol A também, como um contaminante emergente, o nonilfenol, que às vezes estão presentes em alguns cosméticos, né, e produtos de higiene pessoal, hormônios, antibióticos, antihipertensivos, e aí vai, né, diversas classes terapêuticas, e a cafeína. Por que a cafeína? Né? Porque a cafeína ela é utilizada como fármaco, é um estimulante, então está presente em alguns fármacos como um dos princípios ativos,
mas principalmente porque a cafeína, né, ela é internacionalmente aceita como marcador de contaminação fecal, né? Então, copos d'água em que eu encontro cafeína significa que eu tenho contaminação por dejetos humanos, né? Por esgoto não tratado ou parcialmente tratado, né? Quando a gente olha somente, né, o bioreator de membrana, né, eu tenho uma eficiência que varia de quase 90% até em torno de 40%. Quando eu associo a esse bioreator de membrana uma etapa de nanofiltração, eu atinjo 90%, mais de 90% de remoção para todos esses 27 fármacos. Por que eu estou frisando isso, né? Porque são moléculas muito distintas, com propriedades físico-químicas muito distintas, com degradabilidade muito distinta, mas quando eu combino esses processos, eu tenho uma altíssima eficiência de remoção, muito perto de 100% para a maioria, para quase todos, né? Muitos eu atinjo 100%, mas outros eu chego perto de 100%, bem acima de 90%. Quando eu uso a mesma estratégia, mas associada a uma etapa de osmose reversa, eu tenho um resultado muito semelhante, né? Eu tenho todos, né, se eu combino bioreator de membrana, eu tenho aí variável aí na faixa de perto de 90% até em torno de 40%, como a gente viu antes, e quando eu uso a osmose reversa, todos acima de 90%, a maioria chegando até a 100% de remoção, né? Então, por isso que quando eu falei em água de reuso, essa tem sido a estratégia pensada preferencialmente. Por quê? Porque eu estou pegando, em outras palavras, esgoto e tentando transformar em água potável de alta qualidade. Se eu considero que a principal fonte de ingresso de fármacos no ambiente são as excreções, né, são as excretas, a urina e as fezes, eu preciso ter uma alta eficiência de tratamento para a remoção dos fármacos. E essa é uma das estratégias que tem se mostrado talvez mais interessante para essa finalidade, né? Bom, resumindo, estudos indicam que as estações de tratamento de esgoto apresentam remoção reduzida de contaminantes emergentes, as convencionais, que são as principais presentes no Brasil. Evidências apontam que as estações de tratamento de água não removem esses contaminantes. Eu não trouxe dados porque 1 hora é pouco para isso, mas cada vez mais tem estudos demonstrando a presença de fármacos em água tratada, em água de abastecimento, em água que chega na torneira da nossa casa, né? E se eu procurar mais, eu vou achar mais, né? Esse é o problema. Contaminantes emergentes são compostos de difícil degradação, incluindo os fármacos, e, portanto, tratamentos convencionais de água e biológicos de esgoto não removem de forma satisfatória esses contaminantes, podendo afetar a água da qualidade tratada. E assim, se eu quero remover os fármacos da água tratada, eu preciso tratamentos avançados necessariamente. A baixa remoção, então, dos contaminantes emergentes durante o processo de tratamento de esgoto e efluentes, comumente empregadas no Brasil, permitem a contaminação dos mananciais de água bruta devido à passagem desses contaminantes pelas estações e devido à passagem desses contaminantes pelo tratamento da água, a sua presença é frequentemente observada também na água destinada a abastecimento público. Então, acho que a principal mensagem é: vamos cuidar do manancial. Para cuidar do manancial, eu preciso tratar esgoto com alta eficiência. Se eu trato esgoto com alta eficiência, eu contamino menos o manancial, eu tenho uma água superficial entrando com melhor qualidade na estação, mais fácil de ser tratada. Se eu trato mal o esgoto, eu vou ter que resolver no tratamento da água. E se eu penso em reuso direto, eu preciso pensar em tratamentos bastante sofisticados, se o meu objetivo é evitar a presença de fármacos. Essas são as principais referências que eu usei na minha fala, e eu agradeço a todos, novamente, principalmente a ABS Espírito Santo, a CESAM, a minha instituição de origem, a Universidade Federal de São Paulo, e quero abrir, então, agradecer a todos
e abrir para perguntas. Muito obrigado. Obrigada, professor. A gente tem algumas perguntas, antes de abrir para as falas, tem 2 perguntas já prontas aqui, que eu vou iniciar com elas. A Isabela perguntou, a identificação de espécies de bactérias multiresistentes a antibióticos em influentes água residenciais, utilizando sequências de 16S, ou metataxonomia, também pode ser eficiente? Eficiente em que sentido será? Na identificação desses organismos? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Na verdade, hoje a grande busca, né, não está mais focada tanto no organismo, e sim nos genes de resistência, né? Então, hoje, os próprios genes de resistência são considerados contaminantes de interesse emergente, e as pesquisas buscam identificar em água tratada, em esgoto, em reservatórios, em água de rio, a presença desses genes, né? Porque aí eu não estou nem focando no antibiótico, nem no organismo, mas eu sei que se tem o gene de resistência é porque ele veio de um organismo resistente. E se existem organismos resistentes, eu tenho que ter cuidado, porque eles podem causar problemas de saúde com infecções muito difíceis de ser tratadas, né? Então, o foco hoje está cada vez mais na identificação de quem são esses genes e como eles estão distribuídos no ambiente para tentar chegar nos organismos e como eles transferem esses genes de resistência entre as diferentes espécies de micro-organismos, né? Eu não sei se eu respondi, mas senão ela pode pedir uma complementação, ela tem direito aí, porque eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta. Isabelle, tá certinha? Sim, agradeceu. O Pedro fez uma colocação aqui, uma pergunta bem peculiar. Hoje temos um ciclo de concentração dos fármacos. Nem a ET e nem a ETA os remove e termina por aumentar cada vez mais a concentração. Ou se melhora as ETs e as ETAs com tratamento terciário por PSM ou absorção de carvão. Aí vem a pergunta: o que pode ser feito para viabilizar essas melhorias nas estações de tratamento? Teríamos EPA, estações de produção de água para reuso? Será que agora desmistificaremos o reuso potável? Essa é um dos argumentos fortes que justifica, que ajuda a justificar o custo do uso desses tratamentos avançados, né? Porque aí o que eu faço? Eu trato o esgoto num nível tão bom, gera uma água tão boa que eu não vou jogar essa água fora, né? Seria uma grande burrice jogar essa água fora. Inclusive, eu conheço uma série de pesquisadores, eu partilho dessa opinião, eu não faço exatamente isso, não é exatamente minha área de pesquisa, mas eu concordo que pegar uma água bruta, de má qualidade, né, superficial, passar por uma estação convencional, você gera uma água pior do que um esgoto tratado para reuso potável que passa por um tratamento de altíssima eficiência, né, se a gente for pensar friamente. É claro que se a gente perguntar para a maioria da população, você prefere beber essa água que veio lá do riozinho, mesmo que ele seja ruim, passou pela estação e foi distribuída pela concessionária e chegou na minha caixa d'água, ou você aceita esse copo que acabou de sair da nanofiltração, do bioreator de membrana, mas que é bonzão, é um ótimo tratamento, mas veio do esgoto, né? Então a gente precisa mudar o paradigma, né? Entender que a gente já faz reuso de água, reuso indireto, não intencional, isso é verdade, na maioria dos países do mundo, né? Em alguns países já tem o reuso intencional, né? Então eu recarrego, por exemplo, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, eu recarrego um manancial com esgoto, né? E faço esse reuso indireto, depois eu trato essa água subterrânea para fornecer para a população. E na verdade, em última análise, a água é uma só, né? Então a gente está sujando a água e está tentando limpar o tempo inteiro, né? E aí realmente a colocação do Pedro vai muito nessa linha. Um tratamento altamente eficiente gera uma água de alta qualidade. E essa água de alta qualidade eu não vou jogar de volta no rio. Então, se eu forneço meios para que essa água possa ser comercializada, de certa forma eu incentivo a instalação desses sistemas avançados
de tratamento, né? Então eu acabo realimentando a cadeia. Mas eu vou fazer uma provocaçãozinha em cima disso, que é, eu acho que primeiro a gente precisa conseguir coletar todo o esgoto, depois a gente precisa conseguir tratar mal todo o esgoto, né? A gente não pode mais aceitar esgoto bruto sendo lançado em corpo d'água, ou no solo que seja, ou recarga de aquífero, ou no mar, né? Também não resolve, né? Então acho que a gente precisa ir avançando. Agora, é claro, a partir do momento que eu penso em reuso, aí eu necessariamente preciso partir para um tratamento de alta eficiência, um tratamento avançado para garantir a segurança, sim. Aí é um outro foco, uma outra abordagem, né? Não sei se eu Perfeito, complementei, Pedro também está aberto aí para uma complementação, eu acho, né, Gabriele? perfeito, perfeito. A Denise, ela colocou o seguinte: como vamos, rapidinho, Fábio, como recomenda as companhias de água, considerando causa e com causabilidade na vida das pessoas e impactos no SUS? Essa é a grande pergunta, né? A gente está começando a entender o que a presença desse pouquinho de fármaco todo dia na minha água vai causar lá na frente, né? Então a gente ainda tem pouco conhecimento sobre isso, né? Na questão dos hormônios, a gente está um pouco mais avançado, porque os hormônios eles são extremamente ativos, então concentrações muito baixas causam efeito numa série de organismos. A gente viu acontecer isso na natureza, lá o caso dos crocodilos, e a gente tem visto isso acontecer em diferentes organismos, em diferentes localidades, né? Então, isso se espera, ou se entende que isso é muito provável que aconteça na espécie humana também, né? Então, a gente está começando a tatear, a gente está percebendo que existem maior incidência de problemas de metabolismo hoje, né, principalmente essas doenças metabólicas como triglicérides elevados, enfim, que podem estar associadas a essa interferência endócrina, né, essa diminuição de fertilidade, essa dificuldade de reprodução relacionada à diminuição de fertilidade. Existem algumas ideias, alguns estudos tentando demonstrar a relação da exposição a esses interferentes e maior incidência de problemas de tireoide, principalmente em mulheres jovens, né? Então existe uma série de esforços globais para tentar mostrar, mas dizer que a gente já pode fazer um cálculo de quanto isso está impactando no SUS, esse cálculo vai ser uma projeção, não tem como eu precisar isso, né? Tem esforços aí para tentar, não é precificar é uma palavra muito ruim, né? Mas tentar estimar esses custos, mas eles são estimativas, eu entendo, ainda bastante preliminares, bastante com uma incerteza muito grande envolvida ainda nesse momento. Mas a gente espera avançar e conseguir entender um pouco melhor sobre isso, até para poder justificar o esforço em não ter a presença dos fármacos na água ou no ambiente, enfim, né? Perfeito, obrigada, excelente resposta. A Josi comentou que ela leva os alunos de uma empresa farmacêutica no Rio de Janeiro, que faz a combinação de MBBR mais osmose reversa, e eles utilizam 100% da água de reuso na própria planta industrial. Muito legal, Josi. A Denise Sem dúvida. colocou: as campanhas de água precisam frequentar, as companhias de água precisam frequentar as urgências e emergências dos UPAs. Haja recurso financeiro para tratar tantas doenças que se apresentam. Aí são múltiplas causas, né? É difícil separar o que vem do que, Exato, mas de fato, a exposição ambiental, não só à água, né? Ar, solo, alimentos contaminados, afeta diretamente a saúde. A gente sabe disso, não adianta tapar o sol com a peneira, né? Então, essa exposição maciça a diferentes substâncias em diferentes níveis, dias após dia, diferentes misturas. Eu vivo no ABC paulista, né? Então eu falo assim, eu já trabalhei com poluição do ar num momento da minha vida. O maior castigo para quem já trabalhou com poluição do ar é morar num lugar tão poluído quanto eu moro e respirar o ar que eu respiro sabendo o que pode me causar, né? Mas enfim, é isso. É muito difícil estabelecer esse nexo ainda, mas sem dúvida, toda essa exposição a substâncias químicas que a gente não precisaria
afeta a nossa saúde, sem dúvida, e diminui longevidade, enfim, né, capacidade reprodutiva, qualidade de vida propriamente dita. Não só na água, né? Perfeitamente. Acho que tem uma que eu esqueci de ler aqui. Eu vou pedir que, de agora para frente, vocês levantem a mão e vou encerrar com as leituras aqui das perguntas. A gente vai seguindo com a ordem de fala. Então, por favor, participem, pode levantar a mãozinha aí, entrar na fila e a gente começa com o debate. Primeiro a Daiane pediu a fala, em segundo o Alfonso. Boa noite, né? Boa noite. Gostaria primeiro de agradecer ao professor Fábio, porque foi demais essa aula, né? Isso, eu que agradeço. Eu fico feliz aí, né, Gabi? Porque foi eu que indiquei o professor, que ouvir o Fábio, para mim, é uma honra, né? Já vou pôr um spoiler antes de começar a falar, gente. Se vocês gostaram da aula dele, o próximo curso da Aves do Espírito Santo vai ser nessa linha inovador, tá? Então, já anotem aí logo, a Gabi vai fazer a divulgação, né? A gente estava mexendo com isso. Professor, eu queria colocar um sinal, eu acho muito importante o que o senhor falou, né? A questão do reuso, por exemplo. Eu concordo com o senhor que a gente tem que começar com a questão do efluente, porque, assim, no Brasil a gente está muito atrasado, né? Então, assim, a gente tem que reduzir a quantidade que a gente lança. Então, quando o reuso, ele é para alguma questão que você, tipo, você não precisa, né, você faz uma tecnologia, você faz outra, a gente está muito essa questão atrasada, eu acho isso importante. E é bom o professor Fábio falar, porque a gente fala de água potável, a gente que acha que a água potável é só passar pelo filtro e tudo mais. Infelizmente, tem muita gente que está bebendo água que está pior do que a água potável, né? Eu estou até lendo aquele livro do Dark Water, o cara que escreveu, gente, ela não tem gosto, ela não tem cor, e às vezes ela faz mais pior, não é, professor? E o Fábio, ele é do ITAS, né? Ele está lá com a gente. Essas perguntas que a colega fez, a gente tem no ITAS a Janaína Sêneca, da Universidade da Califórnia, e isso é tão sério que lá a gente tem lá linkando ao neurodesenvolvimento. Foi o que o professor falou, que os estudos não conseguem hoje entender o tamanho do impacto, mas se sabe o impacto. E é triste porque muitos desses dessas análises, eu não sei explicar, o professor pode falar melhor, demora muito tempo até para ficar pronto o ensaio, alguns nem fazem aqui. Então, a gente sim precisa colocar esse assunto em pauta, porque daqui a pouco a gente vai começar câncer não sei o quê, coisa não sei o quê, e a resposta tá na água, né? Então, era só isso que eu queria comentar, né? Agradecer e falar para o pessoal, gente, faça esse curso, que esse curso é um divisor de água, não tem nada parecido. Por quê? Porque a gente precisa falar, está muito linkado à saúde, assim. Fico muito feliz, Fábio, eu aprendi muito, foi demais essa palestra, parabéns. Obrigado, Daiane, pelo convite. Antes de mais nada, né? Se não fosse convite, eu não estaria aqui. Mas exatamente isso, né? Para fármacos, a gente ainda está muito atrasado, porque até os anos 90, fármaco a gente só olhava o lado bom. Eu peguei uns artigos mais antigos para um outro trabalho e falava que não, que o efluente da indústria farmacêutica era muito limpo, porque o valor agregado de um fármaco era muito alto para que ele fosse lançado fora, ser jogado fora. Esse era o pensamento. E aí tem o estudo Divisor de Águas, de 2007, do pessoal da Suécia. É muito engraçado, né? Porque foi um pessoal da Suécia junto com o pessoal da Índia que trabalhou no efluente da estação de tratamento do polo de genéricos da Índia, que faz os fármacos, basicamente, que estão nos genéricos que eu tomo, que o brasileiro toma, né? E naquele efluente que era lançado no Rio Ganges, lá, a concentração dos fármacos era miligramas por litro. Basicamente, dose terapêutica, né? A gente está preocupado hoje aqui no Brasil, ainda bem, com algo em microgramas, né? Quando é alto, né? Geralmente nanogramas, mas quando chega a ficar alto, algumas microgramas. E lá eram muitas miligramas por litro sendo lançadas nos efluentes, né? Então, isso mudou a concepção. Então, a indústria, ela realmente começou a ter que investir em tratamento de seus efluentes, como a colega falou, que leva os alunos, né, para conhecer lá. Muitas já estão
avançando nisso, né? Só que é isso. Nós não podemos abrir mão, né? A gente precisa tomar. Um comentário, professor. O senhor está falando, eu lembrei que foi o professor Ricardo Francis que falou passou uma vez uma matéria, numa das aulas do curso da ABS, sertralina, esses antidepressivos, né? Tava lá já nesses, eu não lembro se era Antártida, mas assim, tipo um lugar assim que não tem praticamente gente. Remoto. Remoto. Então, gente, é importante, né? Eu só passei essa questão do spoiler, falei, porque além de ter aula do Fábio, vai ter aula de tratamento desses contaminantes que a gente ainda não levantou a bandeira, só que é muito bom, professor. Olha, muito bom, aprendi muito. Parabéns de novo. Mas com relação aos efeitos, então é isso, a gente está começando a entender do agrotóxico, né? Essa semana mesmo, porque assim, né? Se fazia o dado epidemiológico, então se percebia o adoecimento, se correlacionava com a exposição, mas não comprovava a exposição. Então, um dos gargalos sempre é que nesses indivíduos que estavam expostos e que adoeceram, eu fazer um biomarcador, alguma coisa que me estabelecesse, dizer, não, realmente essa substância entrou no organismo e, eventualmente, a doença é relacionada a essa exposição, né? Então, para os agrotóxicos, isso a gente deu um salto aí nos últimos 5 anos, até semana passada saiu um trabalho brilhante aí, relacionando alguns agrotóxicos ao aumento da incidência de autismo nessas populações rurais, né? Então, artigo brilhante, depois até posso passar, se alguém tiver interesse, mas não é meu, não estou fazendo autopropaganda não, quisera eu participar do estudo desse, não tenho estrutura para isso, né? Mas uma das coisas muito difíceis dos fármacos é isso, a gente conseguir uma população que não é exposta terapeuticamente, exposta só por outras vias ambientais, então, né, por contaminação, e acompanhar tempo suficiente para correlacionar essa exposição com esse adoecimento e controlando a exposição por marcadores. Então, isso vai ser um trabalho aí titânico para os próximos anos. A gente ainda tem muito para conseguir chegar nesse nível de refinamento. Mas essas evidências epidemiológicas, elas estão surgindo e são a base para que a gente consiga subindo e estabelecer o nexo causal definitivo, né? Eu sempre dou exemplo do cigarro, né? As cortes de Dói-Hill. Primeiro a gente descobriu que o cigarro causava câncer, depois a gente provou isso, né? A gente descobriu o nexo. Quem fuma mais, os médicos que fumavam mais tinham mais câncer, né? Então isso foi comprovado no estudo de corte. E depois a gente descobriu a base molecular para isso, né? Então hoje acho que ninguém duvida que fumar causa câncer, né? Então é um estudo de anos aí, vai levar muitos anos, são muitos fármacos, mas em algum momento a gente vai, espero, né? Talvez não, eu brinco com os meus alunos, eu já estou um pouco velhinho para isso, não vou chegar a ver, mas certamente os mais jovens vão conseguir ver isso lá na frente, né? Então é um trabalho a longo prazo. Mas obrigado pelo comentário, Daiane. Professor, passa os artigos para mim, eu posto lá no site do ITAS, e pode ser, não precisa ser do senhor, mas se o senhor falou dessas coisas, acho que os colegas querem saber todos os artigos que o senhor tiver aí, a gente tá joia. Tá joia. Perfeito. Alfonso, pode ficar à vontade. Vamos lá, então. Vamos lá, professor. Na realidade, você tem 2 tipos de fármacos, ok? De indústria farmacêutica. Uma é a de síntese, que são aqueles que têm registrados equipamento, enfim, eles têm um controle absoluto sobre o que sobra da efluente deles é a lavagem da linha de produção. Eles não jogam o remédio fora. Genérico, eu não tenho mas eu creio que deveriam, ao menos, na mesma linha, porque custa caro. Okay? A maior dificuldade, o maior problema na questão, eu estou falando na questão que a gente enfrenta em estações de tratamento de água. O maior problema hoje é a farmacêutica de formulação. Sem dúvida. Okay? Porque e no Brasil, principalmente. Exatamente. Aí você entra com os cremes, com as pomadas, em cada esquina você tem a manipulação, e na manipulação não há o controle. Essa manipulação, você vai fazer o medicamento ali. Então, se eu jogo isso na pia, vai para a rede, enfim. Então, a atenção maior é na deformulação. Onde mais produz os endócrinos, que é o pior hoje,
É o mais grave, digamos assim. É pouco falado, mas é o mais grave. Sem São dúvida. os endócrinos, ok? São diversas situações, eu não vou entrar nesse mérito. A dificuldade nas estações de tratamento. Primeiro, o equipamento para determinar isso, não adianta ser turbidímetro. Não. Tem que ser carbono orgânico total. Um equipamento de carbono orgânico total é caro. Nossas estações de tratamento são projetos de engenharia civil de 50 anos atrás. Tá? Sem dúvida. Elas contemplam só a civil. Não, naquela época não havia necessidade de microbiologia, etc, etc, etc. Enfim, elas não estão preparadas para isso. Então, não adianta eu pôr um equipamento de controle de carbono orgânico total se eu não posso consertar. Você veja bem, nossas estações são 5 NTU. Lá no resto, na Europa, é 2, é 1, é 3 no máximo. E veja bem, as águas deles, a quantidade de fármacos. Você fala Alemanha, a Alemanha vai conseguir sim, mas quantas farmácias você encontra numa quadra na Alemanha? Nenhuma. Você precisa andar 10 quadras para encontrar uma farmácia. No Brasil, você tem 10 farmácias em cada quadra, meu. Então, sabe, é um descontrole absoluto disso aí. Então, aí são 2 problemas sérios. E como que você vai resolver isso? Não, nesse momento, a estação não está preparada para isso. A estação teria que ter tratamentos especiais, controles especiais, e não está preparada. Verdade. Correto, exatamente isso. Segundo ponto, que foi a questão dos endócrinos, que daí não é só na farma. Tá? Não. Na manipulação. Um dos maiores problemas que a gente tem encontrado no tratamento de água, na entrada, são os oriundos de rações. Uhum. Porque você tem no gado, você tem no peixe e você tem no frango. O frango tem 2 problemas. Uma ração, outra bomba. Eu falo, o frango é bombado. A tilápia é simplesmente um absurdo. O tamanho da tilápia é isso aqui. Você tem tilápia desse tamanhão. Como é que ela chegou ali? Foi bombada. Isso aí o que é? É endócrino, meu. Não tem. Na aquicultura isso é muito sério. Eles convertem, né? Eles tornam todas as fêmeas justamente com o uso de hormônios. Então, né? Terrível. Esse conceito a gente tem que discutir. O ensinamento disso aí é ensinar a população a que consumir o ibuprofeno, o cetamol, isso sim, toda a água tem. Cafeína, só para você ter uma ideia, você falou, é interessantíssimo. No Rio Grande do Sul, o que mais tem é cafeína. Que raios, né? É por causa do chimarrão, meu. É por causa do chimarrão. Enfim, aí você vai. Só que aí é um problema. Porto Alegre é uma situação. Curitiba, o que você mais tem é endócrino. Por quê? Porque as mulheres de Curitiba usam bastante cremes, né? Cabelinho bonitinho, creminho bonitinho. De Manaus, não devia citar, mas um problema maior, por incrível que pareça, é INA. Ok? Por incrível que pareça, é a que mais tem. Aí no São Paulo você tem uma situação, no Rio é outra. Mas, enfim, isso são coisas. A solução, tecnologia nós temos. Sem dúvida. Correto? Nós temos tecnologia de todos os tipos e todos os custos. O que precisa é ação. E você entrou na questão do biochar. Ok? Aí, o biochar, o que é? Ele foi feito, você tem o carbonizado, aí você tem a etapa seguinte, que você vai trabalhar sem ar, a uma temperatura até 700 graus, em que você vai fazer esse carvão intermediário, que se chama biochar ou biocarvão. Não dá para confundir o carvão biológico, que é outra história, que é impregnado com bactéria que usa no final. Para que é que a gente está desenvolvendo isso? Para a estação de efluente. Por quê? Porque aí eu vou reduzir o preço do carvão ativo. A estação de efluente não tem como pagar o carvão ativo. E outra coisa, biomassa, nesse país,
não tem no mundo um país que tenha tanto biomassa. Você tem condição de fazer isso aí. Então, Sim. futuro, nós temos discussões, a gente já está fazendo. Que eu tenho batido na tecla. O saneamento circular, tecnologia, governo com as regulações, Sem dúvida. social, não é só o social, esse é social, as mídias sociais, ensinar as crianças, bonito se levar a criança, como a professora falou, levar na indústria farmacêutica. Aí quando, não, a farmacêutica polui. Não, eu fui lá, vi, tem isso. A mesma coisa devia ser feita, o pessoal das ETAs e ETS deveriam fazer a mesma coisa. Leva as crianças para conhecer. Primeiro, onde vai criança para conhecer? Tem um exemplo de São Paulo, fez um trabalho disso, o pessoal de São Paulo fez um trabalho disso, acho que na região do Rio Pinheiros, etc. Levava as crianças nas escolas, ok? Os operadores mudaram completamente a visão deles, começaram a cuidar muito mais, porque tem que, sabe? Então, essas coisas que eu acho que a gente tem que aprender. A questão da biomassa de algas, se você usar algas e transformar depois elas em biocarvão, em metano, a Sanepar está fazendo esse trabalho, ok? Você não teria aquele problema de contaminação. Da bioacumulação, sim. Correto? Isso. Sim. Então, você foi perfeito, eu só queria completar essa parte. Completou muito bem. Ok? Valeu? Perfeito. Obrigado. Eu agradeço muito, porque essa parte de tratamento realmente eu olho com a visão de quem está preocupado com a presença, né? Meu foco é outro, na realidade. Sim. Mas eu concordo que uma coisa que me irrita um pouco às vezes esse discurso de não dá para fazer. Não dá para fazer, dá. Talvez não dê no custo que a gente gostaria, no tempo que a gente gostaria, mas que existe solução. Melhor estação de tratamento do Brasil é de Brasília, ok? Mas o que é que eles fizeram primeiro? Primeiro, eles limparam o Lago Paranoá, eles controlaram o manancial. Daí eu posso ter eles têm outra filtração. Então não existe no Brasil. O Brasil é a top. Mas Brasília não é Brasil, né? É Brasília. Enfim, mas primeiro eles limparam o lago. A mesma coisa está sendo feita no Rio. Tem que limpar a Guandu, senão não adianta. Se você não limpar o manancial, não tem o que fazer. Não tem tecnologia que usou, porque cada dia aparecem coisas novas. Quanto melhor a água que entra, mais fácil tratar. Exatamente, concordo plenamente. Ok, obrigado. Eu que agradeço. Maravilha. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Gostaria de fazer uma pergunta? Tem alguns comentários aqui no chat. Perfeito. Pessoal, fiquem à vontade, né, gente, se vocês quiserem comentar mais uma coisa, ou a gente encerra por aqui. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua disponibilidade. Eu que agradeço. Já avisar que uma vez que chega aqui na ABS Espírito Santo, dificilmente sai, tá? Vai ser convidado para outras e outras ações nossas. Curso, evento, e foi aprovado ali por eles, já era. Não sai mais daqui. Pode ficar tranquilo. Agradeço a presença de vocês, da Anne Porto, nosso incentivador, Alfonso, Pedro Galvão, tem uma galera aqui, a Márcia da Cezan está aqui, que já deu alguns cursos de ETA, de operadora de ETA com a gente, maravilhosa. Márcia, muito obrigada, já vi seu rostinho aqui. Enfim, tem muita gente conhecida, legal. Se alguém quiser mais se pronunciar, por favor, aproveite esse momento. Pode falar, professor. Eu só quero fazer uma pergunta. Eu depois vou te passar a apresentação, se alguém quiser, você pode disponibilizar. Eu preciso. Vou enviar junto com o certificado. Tá, já. Depois eu já te mando. Maravilha, sem problema. Thalia, fica à vontade, pode falar. Thalia, a gente não está te ouvindo, tá? Thalia Campos. Sem microfone, talvez.
Pedro também está aqui na fila. Pode falar, Pedro. Tá sem o áudio também, Pedrão. Tá, Denise, fica tranquila. Eu vou enviar junto com o certificado. Pedro, a gente não está te ouvindo ainda. Não está ouvindo. Doideira, né? Tenta Pedro, sair, talvez entrar sair e entrar de novo. Às vezes tem não Enquanto sei isso, por que isso dá certo, mas dá certo. Professor, enquanto isso, só um comentário, né, que eu queria Claro. fazer. A gente falou dos emergentes, né? Eu lembro que eu vi há 2 anos atrás na Unicamp uma palestra que foi um cara que é dos Estados Unidos, para ver como a gente está tão atrasado, que o colega falou que é a ponta do iceberg, né? Uhum. E ele estava falando de alguns estudos, por exemplo, que também correlacionava as nossas águas começou a ter um teor muito maior de alumínio, por exemplo, né? Porque tá tudo em grande escala, né? Alumínio, chumbo, mercúrio, não é só, né, os contaminantes, né? E linkando essa quantidade também a um possível aumento da questão do Alzheimer. E aí eu estava até falando com essa minha amiga, estão vários estudos, ou seja, eu não sei a certeza, mas eu fiquei pensando, eu falei assim, puxa vida, antes era tão difícil você conhecer alguém que tinha o Alzheimer, sabe? Pelo menos assim, eu voltei na cabeça, né? E hoje acho que todo mundo conhece, sei lá, tem alguém na família, ou seja, um monte de doenças, né, professor, que antes você não se via, hoje você vê os montes, são coisas para se refletir dessa palestra que o senhor deu. Infelizmente, isso ainda tem alguns fatores de confusão que também, para nossa sorte, nós estamos vivendo mais, né? Há 50 anos atrás, uma pessoa de 50 anos era alguém que já estava começando a pensar no dia que iria falecer, né? E hoje, 50 anos, a gente está considerando aí metade do caminho, vamos dizer assim, né? E esse envelhecimento, claro, permite essas doenças associadas a maior longevidade. Mas, sem dúvida, existe uma contribuição da poluição, da dieta, enfim, de uma série de comportamentos, de estilo de vida, nesse aumento da frequência de certas doenças que eram tidas como pouco ou até raras, né? E hoje a gente, como você falou, dificilmente não tem alguém na família ou muito próximo que sofra de alguma dessas doenças, né? Então, a gente ainda não conseguiu estabelecer exatamente qual a contribuição de cada um desses fatores, mas é um fator que não pode ser ignorado, sem dúvida. Professor, e é um ciclo, né? Porque a gente está vivendo mais, porque a gente tem mais acesso a remédios também. É isso. Então, uma coisa retroalimenta a outra. É isso. Além mas, assim, falta muito estudo ainda para comprovar e apresentar isso, porque tem os excessos de telas, tem tantos fatores aí, alimentação envolvida nos problemas, né, de saúde. Porém, é bem notório essa influência. Pedro, fica à vontade. E a Thalia, se você conseguir, agora sim. Thalia. Agora sim, perfeitamente. Só no chat tinha alguém comentou aí sobre água mineral. É água de poço, né? Como é que tem sido a questão dos fármacos em água mineral? Tem algum estudo? Você já viu algum estudo nesse sentido? Tem sim. É que, na verdade, assim, não dá para comparar água de profundidade, principalmente, de alta profundidade, ela é muito mais protegida, né, Pedro? Então, assim, não tem nem como a gente comparar uma água do rio que recebe, né, efluente, mesmo que tratado, de uma água que, mesmo que o efluente seja lançado no solo, vai passar pelo solo, por ação bacteriana, então, enfim. Mas tem sim, principalmente em região com alta pecuária, né, criação de gado extensa, suínos, bastante, criação de porcos. A água apresenta fármacos, principalmente antibióticos, estudos com antibióticos e com hormônios, sim. Então, chega sim. E é claro, concentrações muito baixas, em geral, comparado com a água superficial, mas tem sim, chega sim. Apesar de ser mais seguro, em geral, ser considerada mais segura, mas chega sim, tem a presença dessa substância sim. Ok, obrigado, professor. Que é isso. Gente, esse tema é muito interessante. Façam mais perguntas. A Thalia, voltar aqui na Thalia de novo. Thalia, você está aí, Thalia? Enquanto a Thalia não
não abre o áudio, não consegue abrir o áudio. Tá ali, eu consegui ir saindo e voltando, deu certo. Professor, que o senhor falou, né, que a gente hoje está se preocupando com membrana, com MBR, né, e muita gente não tem nem água própria para consumo, né? A gente hoje praticamente está tendo que trocar a roda do carro com o carro em movimento. E essa roda ele é de pedra, né? Aqui e o carro em alta velocidade, para piorar. Em alta velocidade, exatamente. É complicado, né? Esse e assim, você sabe que isso vai causar um problema, né? Pode causar um problema, mas, por outro lado, você vê que, assim, caramba, tem etas que não performam para DBO. Sem dúvida. Né? Complicado. É bem complicado. É um tema bem instigante e, ao mesmo tempo, assim, bem desafiador. Sem dúvida, sem dúvida. E por isso que eu acho, assim, na minha concepção, apesar de como o professor Afonso falou brilhantemente, soluções de engenharia, de tecnologia a gente tem, mas a gente tem problemas imediatos com soluções relativamente mais simples que precisam ser sanados primeiro. Eu concordo plenamente. Eu brinco com os meus alunos, às vezes, que eu fico com vergonha, né? Porque o professor de toxicologia chega falando que tudo mata, que tudo vai ser o fim do mundo, e a população humana vai relativamente bem, continua crescendo, continua vivendo mais, né? Mas a questão é essa, né? Às vezes a gente está preocupado com nanogramas de uma substância quando está sendo lançado um monte de esgoto sem tratamento nenhum, cheio de bactérias, causando diarreia, que mata daqui a 2 dias, não daqui a 20 anos, né, de um distúrbio. Então eu concordo, na verdade é isso. A gente tem problemas mais imediatos para ser tratado. Isso não. Você falou muito bem, Pedro, abastecimento de água. O pessoal, eu acho muito engraçado, eu estou em São Paulo, né, então às vezes o pessoal fala assim, porque no interiorzão do Brasil tem lugar que não tem água tratada. Eu falo, no interior do estado de São Paulo tem lugar que não tem água tratada nas casas. Na região metropolitana de São Paulo tem lugares que não tem água tratada. Na cidade de São Paulo, na capital, eu estou no ABC, mas na capital tem lugares que não tem água tratada. Então, falar de nanogramas de fármaco, quando tem pessoas que nem podem abrir a torneira e receber água tratada, parece um preciosismo, né, na verdade, né? Mas a questão como eu brinco, nem tão céu, nem tão terra. Tudo é importante, mas numa escala de prioridade, sem dúvida. Primeiro, vamos dar água para todo mundo. Depois a gente tira os fármacos. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que essa talvez seja uma das principais mensagens de hoje. É por aí mesmo. Pode. Bem, Thalia não voltou. Agradeço a presença de todos vocês, agradeço enormemente ao professor Fábio. Espero revê-lo em breve. Quem sabe a gente faz um bate-papo, uma coisa um pouco mais demorada, mais aberta no YouTube sobre esse tema, porque é um tema que muito interessa a todos nós aqui da ABS Espírito Santo, e eu acredito que precisa de voz, assim. Sim, vai ter frequência, Larissa. A frequência é aqui no chat, você que escreveu o seu nome. Sua comprovação de participação. Agradeço a todos vocês, agradeço essa possibilidade, essa parceria da CESAM, e espero vocês amanhã, por favor, que o tema amanhã também é maravilhoso. Desafiador. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite, valeu. Valeu, Gabi. Parabéns pelas brilhantes palestras, viu, que você mobilizou aí. Parabéns, Fábio. Obrigado, Pedro. Até uma próxima.